É o Evangelho, segundo Jesus, a chave interpretativa, aquele em quem habita corporalmente todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento, ele que é a nossa revelação. Eu quero ler para nós, aqui no texto de Amós, no capítulo 8, Amós, capítulo 8, está aqui, aqui dentro da minha mão. Amós, capítulo 8, do verso 11 em diante, que diz assim: eis que vem dias, eis que vem dias, eis que vem dias, dias virão, dias chegarão, dias já chegaram e dias como os que já chegaram se repetirão. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei, Deus enviará fome, uma fome diferente, uma fome insaciável por qualquer dos elementos humanos, qualquer dos recursos naturais, qualquer dos meios convencionais de subsistência. A fome que Deus envia, nada no mundo consegue satisfazer nem saciar. Vêm dias em que enviarei fome sobre o mundo. Todas as criaturas da terra, do mundo. E cada vez mais, quanto o mundo se torne apenas uma pequena aldeia de centenas de nações e milhares de línguas, todas assambarcadas, abraçadas, engolfadas pela mesma comunicação instantânea, como acontece agora com a internet. Então, o que um dia o profeta falou, se referindo à terra, uma terra que na mente dele era muito menor do que a terra é para nós, mas a palavra de Deus dirigida a ele conhecia a terra que o profeta não conhecia, e conhecia mundos que Amós, o boiadeiro, nunca tinha visitado nem visitaria. Ele é apenas o canal, a expressão de uma palavra que tem o tamanho generacional do seu cumprimento, como acontece entre nós hoje. Vêm dias em que enviarei fome sobre o mundo, não de pão, embora o mundo passe muita fome de pão, metade da população do mundo dorme com fome todo dia. Mas não é nem dessa fome que ele está falando, essa é carregada de uma ignomínia inominável, deixar um ser humano com fome. Nós somos indesculpáveis quando metade da população do planeta acorda com fome e dorme com fome de pão. Mas o Senhor está dizendo: eu enviarei uma fome diferente, uma fome que perturbará até aquele que está com fome de pão, até o faminto, que em geral não tem atenção a mais nada a não ser para a necessidade de satisfazer a sua fome, de se saciar para a sobrevivência. Nesse dia haverá também uma fome subjacente, que será mais agônica do que a própria fome do estômago, é uma fome no espírito.
espírito, uma fome no ser. E Deus diz: esses dias vão chegar em que eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, e enviarei também uma sede, que não será a sede de água também, porque o esgotamento da água, a poluição da água, é uma das maiores ameaças planetárias ante as quais nós estamos. Mas o Senhor diz: eu enviarei uma sede que transcenderá a sede orgânica, física, uma sede existencial, sede espiritual, que até o sedento de água sente como menor a sua sede de água do que a sede do espírito, que fará com que ele tenha vontade de morrer. A fome de pão e a sede de água naturais nos fazem ter vontade de sobreviver. Mas a fome e a sede de natureza espiritual nos fazem ter vontade de morrer, de desaparecer, de sumirmos, de nos suicidarmos, de nos extinguirmos. É isso que o testemunho humano faz. É isto que eu sei, e quem quer que tenha experiência com o mínimo da natureza humana sabe também. Sim, não será sede nem de pão e nem de água. Mas eis que vem dias em que eu enviarei sede de ouvir o Evangelho, sede de ouvir a palavra do Senhor, no mundo inteiro, sede de espiritualidade. As pessoas terão meios, recursos ou não, podem habitar na parte do mundo que dorme e acorda com fome, mas a si mesmo com sede. E haverá aqueles que morarão e residirão nos lugares onde não se tem falta de nada, onde o planeta Terra já é uma ficção em realização plena, mas ainda assim sede. Eles terão religião, eles terão tecnologia, eles podem até ter um Estado bem organizado, eles podem ter medicina de última geração, eles podem ter todos os profissionais da psicologia, da psicanálise, eles podem ter todos os recursos médicos e da neurociência que sejam necessários, mas nada disso os atenderá a uma necessidade essencial. Uma necessidade de natureza essencial tomando conta desesperadamente do ser. É uma sede inexplicável que o Senhor Deus diz: eu enviarei. E eles entrarão nessa agonia de espiritualidade, eles desejarão saber qual é o sentido da vida, o que é que pode lhes dar significado. Eles gostariam e gostarão de ouvir a palavra do Senhor, mas ela não está presente. A palavra do Senhor foi tirada da terra. O evangelho da satisfação, da plenitude, da água da vida, do pão da vida, da luz do mundo, da ressurreição e da vida, terá sido tirado do mundo. Ficou só a religião, cultos, para lá e para cá, no mundo todo, na terra toda, mas uma sede indizível. Não adianta a prosperidade. Prosperei, tenho comida para 100 anos, tenho carros bons, tenho mais de uma casa, viajo quando quero,
tenho segurança pessoal, frequento um templo, tenho um Deus e o cultuo, tenho pão e tenho água, ainda assim, uma necessidade indizível, impreenchível, uma sede do que possa ser a lei da vida, a palavra da vida para o coração humano. E então se diz: andarão de mar a mar, buscarão palavras, espiritualidades, gurus, filosofias, sabedorias do norte, sabedoria do oriente. Buscarão todas as formas de sabedoria para ver se isso lhes enche o coração. Andarão para todas as direções do mundo procurando uma gota de significado. Correrão, se desesperarão, buscarão com avidez agônica o sentido da vida em todas as partes do mundo, do Oriente, do Norte, de qualquer lugar. Andarão procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Acharão religião, doutrina, barganha, fetiche, superstição, mecânicas meditativas, ensinos esotéricos, rituais de suposta elevação espiritual, novas mensagens, novos moveres, mas nada satisfaz. Nem o que acham no norte, nem o que acham no oriente, nem o que buscam em qualquer lugar. Podem buscar se satisfazer com tudo que satisfaz o corpo, e o elemento psíquico da alma é devidamente estimulado, mas ainda assim há uma oquidão no ser. Que Deus enviou. Graças a Deus pelo envio da sede que nada satisfaz. Graças a Deus pelo envio da fome que nenhum alimento atende, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Graças a Deus pela frustração de buscar no norte, de buscar nas culturas orientais, de buscar em todos os lugares e não achar. Porque o coração lá no fundo sabe que o que ele busca, nenhuma religião tem para oferecer. Ou ele encontra isso em Deus, ou ele não encontrará em lugar nenhum. Os mediadores de Deus, os mestres de Deus, os gurus de Deus, os sacerdotes de Deus são apenas miragens e assombrações e fantasmagorias e hologramas do engano, mas não satisfazem, porque o que o espírito humano nessa hora necessita é de Deus mesmo. Deus em Deus, Deus para ele, ele em Deus, ele com Deus, ele Deus e mais ninguém, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por isso Jesus disse: a ninguém chameis de pai espiritual sobre a terra, nem de guru espiritual, nem de mestre espiritual, porque um só é o vosso guru, o vosso mestre, o vosso pai. É só esse sublime e que habita a luz inacessível, que todavia se revela ao quebrantado e contrito de coração. Somente esse tem o poder de atender à fome essencial do ser. Por isso é que esse texto é tão universal, tão global. E quando eu me converti, em julho de 73,
Ele foi um dos textos nos quais eu mais preguei, ele está todo marcadinho aqui na minha Bíblia, a única Bíblia na qual eu li e preguei a vida inteira. Porque eu preguei muito. Era a época do movimento hippie. E na minha cidade, Manaus, havia hippies do mundo inteiro para tomarem chá de cogumelo, ayahuasca, para supostamente fumarem uma maconha turbinada ou experimentarem os alucinógenos naturais mais punks que havia na época. E, além de tudo, tinha o misticismo da floresta, das pagelanças que eles buscavam, e eram literalmente jovens. A maior parte homens, mas muitas mulheres, americanas, europeias, de todas as nacionalidades, gente de todos os cantos da América Latina, aos milhares no Amazonas, com fome, não de pão, e com sede, não de água, mas de conhecerem uma espiritualidade que lhes satisfizesse o coração. Eles, muitos deles, tinham vindo do norte, literalmente da América do Norte, com tudo que lá havia, e chegaram aqui vazios. Outros vinham e tinham feito longas peregrinações pelo Oriente Médio, pelo Extremo Oriente, pelo Japão, pelas ilhas, pela Índia, e tinham chegado ao Amazonas ainda com fome, com sede, não de pão, nem de água, mas de conhecerem a palavra do Senhor. E foi a partir desse tempo que eu fiquei marcado por essa revelação e pela aplicação global dela. Nos dias de Amós, a terra para ele, de início era Israel, mas ele vai para além, ele fala do norte e ele fala do oriente, indo para além da Mesopotâmia. Era onde os olhos dele conseguiam alcançar. Para nós hoje a terra é o planetinho. E o mundo são todos os seres humanos que nele há, morrendo de sede, sem a palavra do Senhor. Aí é remédios sobre remédios. São pessoas dopadas de dia e de noite. Dopadas para acordarem, dopadas para dormir. Senão não aguentam a vida. Quase todo mundo tem que ter um terapeuta particular para ter aonde despejar a sua vontade de morrer ou a sua falta de sentido para ser. Frequentam as igrejas, deixam dinheiro nos altares, participam dos cultos, cantam e saem vazios, ocos, com borboleteamentos angustiosos na alma para lá e para cá, e perguntam por que Deus não satisfaz o meu ser. Porque você confunde a religião com Deus, e Deus não tem nada a ver com o que você faz na religião. A prova disso é que no verso 14 se diz que esse povo aqui é um povo que juravam pelos ídolos. Os que eram de Samaria juravam pelos ídolos de Samaria, pelos cultos de Samaria, e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Vocês vejam que tudo isso é vivido na presença de Deus e de deuses e de religião. E ainda, como é certo viver o culto de Berseba. Foi a cidade ao sul de Israel onde Abraão viveu muito tempo e que se tornou um lugar sagrado, lugar de cultos. Como é certo viver o culto de Berseba. Estava lá presente. Assim mesmo, todos esses cairão.
e não se levantarão, não terão força, não terão forças para se porem em pé. Podem cultuar o que quiserem, o vazio vencerá vocês. A sede da verdadeira espiritualidade matará vocês até que vocês entendam que nem só de religião e nem de pão vive o homem, mas sobretudo da palavra eterna que sai da boca do pronunciador das boas novas, daquele que disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. É dele que vem a palavra que, mesmo com fome de pão, o coração não se entrega ao desespero, porque a existência tem significado. Mesmo com sede de água, a pessoa não se entrega ao suicídio, porque a vida tem a certeza de um borbulhar que salta para a vida eterna, de uma significação maior do que os sentidos pelos homens atribuídos às coisas, como aos cultos, que nunca serão o bastante para atender a demanda espiritual do ser. E assim se diz naqueles dias, nesses dias que vêm, e eu digo a vocês, nesses dias que vêm, e já chegaram, cada vez mais, porque conquanto essa profecia de Amós tenha se cumprido nos dias dele, e em dezenas de outras ocasiões, essa palavra nunca foi tão universal, tão adequada, tão literal quanto é hoje. Porque literalmente é de mar a mar, é do norte até ao oriente, é por toda a terra que se corre buscando um sentido, procurando a palavra de Deus, que não a acharão. E naqueles dias, as virgens formosas, as meninas lindas e virgens. Eu acho interessante a designação de virgens formosas, porque não são mulheres formosas, são virgens. Aquela mulher que todo homem olha e vê crescer, se tornar mulher, ainda virgem, e diz: que desperdício será se essa menina morrer sem experimentar a alegria do sexo e sem dar alegria de amor a alguém, ou sem provar a alegria do amor com alguém. Eu me lembro da minha juventude, quando uma menina bonita se tornava noviça ou freira, era um geral entre os meus amigos lá em Manaus, onde a religiosidade católica era muito mais forte do que no Rio. De vez em quando uma menina linda se anunciava que ela ia virar freira e ninguém entendia, virgem, e a garotada dizia: meu Deus, que desperdício. Pois é, aqui a ideia é a mesma. As virgens formosas, porque além de virgens, virgens lindas, que estão na flor da idade, no deslumbre da sua beleza, encantadas com elas mesmas, descobrindo como elas são sedutoras, poderosas, na beleza, na estética, na graça, no charme. É uma idade onde tudo é vaidade, correr atrás do vento, é a primavera da vida com a sua vaidade colorida. É o tempo mais difícil de fazer alguém pensar em espiritualidade, em significado para a vida, em sentido para viver. É nessa hora da virgindade bela. Quase todo mundo quer deixar isso para outra hora, para outro momento.
Mas o profeta diz, até no extremo da satisfação humana, da alegria humana, da ilusão humana, da vaidade humana, na primavera da vida, das virgens lindas, formosas e maravilhosas, até elas desmaiarão. Não é de carência sexual nem humana, não é a carência de homem, é carência no espírito, como a gente está vendo. Meninas lindas se cortando, se ferindo. Meninas lindas se suicidando. Outro dia eu estava vendo a sequência de meninas lindas que apareceram os rostos na internet como tendo se suicidado. Só garotas bonitas, maravilhosas, lindíssimas. Os pais ficam chocados, porque dão tudo, mas ainda assim tem uma ansiedade inexplicável, tem uma fome, tem uma sede, tem uma avidez que não vem de nenhum dos interesses imediatos, é algo que transcende o espaço-tempo, é algo enviado desde a eternidade, é um buraco escavado pela divindade no coração de todo ser humano, até das virgens formosas e dos jovens fortes, viris, querendo se validar pelo seu poder de multiplicar conquistas. Virgens formosas e jovens viris desmaiarão de sede, desmaiarão de busca de sede espiritual. Inclusive os religiosos da denominação de Samaria e do culto de Berseba, todos esses cairão de angústia, como a gente está vendo, infelizmente, a quantidade dos sacerdotes do culto de Samaria, do culto de Berseba se suicidarem ou ficarem zumbis de tanto que se medicam para suportar a agonia de existir sem sentido. Não adianta mais o que o profeta está dizendo em nome de Deus. É que chegará a hora em que todas as nossas tapeações não nos enganarão mais. Não adianta dizer que é falta de pão, que é falta de comida, que é falta de religião, que é falta de qualquer coisa. Chega uma hora, e já chegou, em que Deus mesmo envia esse vazio para a alma humana. É a única e melhor chance que o ser humano tem de encontrar a palavra do Senhor. Não é buscando em lugares nem no norte nem no oriente. É sabendo que essa palavra do Senhor só pode ser encontrada aqui. Essa sede é no interior e essa palavra só cresce dentro da gente. Ela não é um livro. A palavra do Senhor não é um livro. Senão eles podiam achar o livro em qualquer lugar em Jerusalém. Não é o livro, não é a Torá, não é o conjunto da literatura judaica. Não. Nem é tão pouco o Novo Testamento, é encontrar para você, despertando você, acordando você, ressuscitando você, regenerando você, regenesificando você, recriando você e enchendo você de Deus, do Espírito Santo, da certeza da vida eterna, da certeza de que você já passou da morte para a vida, da certeza de que você é santuário habitado pelo Espírito de Cristo, que em mim habita Cristo. Jesus não é um conceito, nem um aprendizado, nem algo que academicamente eu internalizei e que mora no meu cérebro.
Não, o Cristo ressuscitado me habita, o Espírito de Cristo me habita. Eu sou selado por esse Espírito da promessa. Ele é o penhor, a garantia que Jesus me deu de que eu não seria deixado órfão. Ao contrário, ele voltaria para mim, para que aonde ele esteja, eu esteja também. Foi o que ele disse. E a garantia disso é o Espírito que me habita, que vence o vazio, que vence a fome, que vence a sede existencial, que me atende mesmo no sequidão de estio, mesmo quando não há nenhuma validação humana, mesmo quando tudo e todos são contra mim. Eu estou satisfeito, eu bebo dessa água, eu sou habitado por esse alimento eterno. Meu corpo cansa, meu cérebro envelhece, meus neurônios diminuem, minhas pernas já não são as mesmas, nem meus braços, nem meus olhos. Todavia, eu nunca estive melhor. Todavia, nunca tive mais força. Todavia, nunca estive mais suprido. Todavia, nunca provei contentamento maior nem mais crescente. Todavia, nunca tive tanta paciência, nem tanta certeza de que os dias maus passam. Mas essa presença real fica. E ninguém a mexe, ninguém a retira em mim, ninguém a fustiga de mim, ninguém a decreta contra mim. Deus é por mim, quem será contra mim? Mas não adianta o culto de Samaria, nem o culto de Berseba, nem as sabedorias do Oriente, nem os poderes do Norte. Não adianta ser virgem, jovem, linda e gostosa, ser jovem, forte e pegador. Não adianta ser homem, viajante, buscador de mar a mar. Não adianta se informar em todo lugar. O que o seu coração precisa é uma necessidade que foi enviada por Deus. É uma necessidade de natureza existencial, escatológica. É existencial porque é uma demanda de significado para a existência. E é escatológica porque só se satisfaz com os sentidos últimos e essenciais da vida. Eis que vem dias, eles já chegaram. Já chegaram na sua casa. As suas virgens formosas estão desmaiando. Os jovens fortes estão desistindo da existência. Os que têm poder de cruzar mares voltam angustiados e vazios e sem sentido. E o que aumenta todo dia é o desejo pela morte. Como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 9. Esse ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. É uma vontade de morrer sem se matar. É uma coisa horrorosa existir com vontade de morrer sem se matar e sabendo que a própria morte não mata a agonia que em você está. Que nem o suicídio soluciona a sua angústia de ser. Eis que vem dias e eles já chegaram. Estão aqui, atingindo a todos. Essa palavra que eu estou falando pode mandar para velhos, para novos, para jovens, para adolescentes, para adultos, para empresários e para famintos. Todos estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque esse tempo chegou.
Jesus disse também que chegaria esse tempo quando, em razão da expectativa das coisas que viriam e que já se saberia que viriam sobre o mundo, os homens desmaiariam de terror, de angústia, de pavor, de pânico, de não solução, de não convicção, de não fé, desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. Eis que vem dias, esses dias já chegaram, esses dias estão entre nós, e só se salva desse dia, como diz Apocalipse 9, aqueles que trazem o selo do Cordeiro na sua fronte, ou que trazem a marca do Cordeiro do coração. O selo do Cordeiro é essa certeza de que se Deus é por mim, ninguém me afasta do amor de Deus. Essa é a marca, essa é a convicção, essa é a força mental provocada pela fé, só pela fé, não pelas circunstâncias. Ninguém me separa do amor de Deus. Você crê nisso? Isso sela o coração. Sela o coração. É o penhor, é a garantia, é o anel eterno que Deus entrega dizendo, olha, esse é o meu imprimato divino. Eu vou deixar com você. Vou deixar com você o anel da criação, o meu espírito, como prova de que eu não te deixarei só, eu voltarei para você. E aqueles que têm essa esperança não correm de mar a mar, nem para o norte, nem para o oriente, não estão à procura de nada, encontraram, são habitados já pelo único que pode manter o coração saciado nesse tempo da fome universal, da sede mundial e da angústia global, desse ardente desejo de morrer, ou dessa existência que perambula depressiva, caindo trôpega, precisando de agentes químicos para se levantar, porque até as virgens formosas estão desistindo de viver. Esse tempo chegou. E esse vazio é a bondade de Deus em você, para que você não passe pela existência como uma máquina solar, sem alma, sem espírito, sem Deus, só um boneco de carne que nasceu e vai morrer. Jesus permite que essa palavra tão singela, tão simples, tão de todos os dias, tão desde a minha juventude até hoje, até aqui, até agora e para sempre, que ela alcance, que ela quebrante, que ela comova, que ela acenda, que ela ilumine, que ela desperte, que ela incendeie, que ela ative a consciência de muitos e muitos e muitos, para saberem que nem só de pão ou de qualquer outro recurso humano vive o homem, mas, sobretudo, dessa palavra eterna, dessa palavra da vida, que não é um livro, é a palavra que sai da boca de Deus, que é a palavra que procede da boca de Jesus, que é o Evangelho, a boa nova da nossa salvação. Ajuda-nos a compreendermos isso, é o que eu te imploro agora, hoje, e dá-nos a vontade de praticar, porque a tua palavra sem prática não produz nada, senão cínicos. Salva-nos do cinismo de sabermos sem praticar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.